Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia. Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Berta Macarum. Olha só, pessoal, com o anúncio do senador Rodrigo Pacheco, que vai deixar a vida pública em 2026, o presidente Lula corre contra o tempo para acionar uma espécie de um plano B para as eleições do ano que vem aqui em Minas Gerais. O senador era o preferido de Lula para disputar as eleições. Lula disse isso publicamente algumas vezes aqui no estado. Ontem, Lula sinalizou a Rodrigo Pacheco que prefere indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Vaga que também era uma vaga que Pacheco queria. Aliados do senador mineiro avaliam que Lula, Eduardo Costa, foi ingrato a não indicar o senador mineiro para o cargo no STF. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu quero pedir paciência dos colegas, porque eu vou me alongar um cadinho, depois eu calo a boca. Eu não devia falar mais nada, porque Berta Macarum e principalmente Edilene Lopes, desde ontem estão falando o que eu vou falar. Mas é preciso repetir. Nos meio século de cobertura da vida do país, eu acho que eu nunca vi alguém na política ser tão injustiçado quanto Rodrigo Pacheco. De certa forma, eu já disse aqui em outras ocasiões, mas agora foi a gota d'água. Advogado, bem-sucedido, de uma banca das mais importantes do país, ele resolve ir para a política, como as pessoas me pedem a todos aqueles que são chamados outsiders, né? Pô, por que você não vai lá? Chega dessa mesma turma, tenta, vai fazer alguma coisa diferente. Candidatou a deputado federal. E no primeiro mandato, Júnior, depois de décadas de Minas absolutamente ausente em qualquer coisa importante dentro do Congresso, ele virou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. Aí veio a eleição e ele ganhou para o Senado. E como presidente do Senado, primeiro, é só checar nas contas públicas aí. Nunca um parlamentar, 30 anos para cá, um parlamentar não mandou tanta verba para cá. Ele mandou, eu sei, e tem contato disso. Outra coisa, ele resolveu o maior problema de Minas de 5 décadas, a dívida, com auxílio luxuoso do presidente da Assembleia, o Tadeuzinho. Outra coisa, ele estava lá cutucando no ouvido do Lula para não deixar que os petistas inviabilizassem o metrô de Belo Horizonte, entre mil outras coisas. No plano do governo federal, ele ajudou a viabilizar a reforma tributária que nós estamos esperando há 5 décadas, Júnior. Mas principalmente, ele garantiu a estabilidade do país. Por quê? Porque não foi na onda dos caras bombardeando a urna eletrônica, contra a qual muitos falam, mas contra a qual nunca ninguém provou nada. Nem o ministro da Defesa, a serviço do governo Bolsonaro. E principalmente, Júnior, e aí que ele se arrebentou. Ele defendeu a estabilidade, não pautando impeachment de Alexandre de Moraes, como queria a direita mais extremada, porque ele sabia que não ia passar. Porque o Congresso Nacional, o Senado em especial, tem os caras com o rabo preso. Ele ia pautar, não ia passar e ia desestabilizar ainda mais o país. Ele segurou a onda sozinho. Resultado, os políticos de Instagram, que nós temos, né, os demagogos de Instagram, arrebentaram com ele esse tempo todo. Arrebentaram com a imagem dele. Hoje, tem 2 pessoas, 2 políticos que não podem ir a um restaurante em Belo Horizonte com uma filha tomar um lanche. Lula, por causa da roubalheira que a Lava Jato escancarou, e Pacheco, porque agiu com bom senso e foi metralhado como traidor. Traidor de quem, Júnior? A esta hora, tem muita gente me xingando. É o baba-ovo do Pacheco. Traidor de quem? Por que o Alcolumbre não pauta o impeachment do Alexandre de Moraes? O que nós podemos fazer e devemos fazer, gente, é votar bem no ano que vem. Sabe por quê? Principalmente para o Senado, Júnior. Fazer um Senado competente para mudar o jogo no Supremo Tribunal Federal. Mas não é individualizando, é mudar o funcionamento. Porque com essa indicação do Lula agora, ele fica lá com 5 ou 6 ministros. Quer dizer, acabou, filho. Acabou a possibilidade de uma justiça isenta e livre de elucubrações as mais horrorosas. Então, meu caro, só há uma diferença entre os dois. Ambos não podem caminhar em Minas. Mas o Rodrigo, no que fez muito bem, eu faria também, deu uma banana pro Lula e falou assim, vai arrumar outro para você fazer palanque em Minas Gerais. E eu quero ver para onde que ele vai. Para onde que ele vai em Minas Gerais. Por fim, eu preciso lembrar antes da gente. O Lula, dia após dia, ele mostra uma coisa. Ele deve gostar um tiquitinho da Janja, mas ele gosta mesmo é dele, Júnior. Se lixa pro PT, se lixa para Minas Gerais, tá provado, gente. É só olhar.
Ele tá querendo cuidar dele, botar um amiguinho lá, o cara que foi levar a carta. Lembra quando a Dilma era presidente? Que teve um cara que o foi... Bessias, né? Que foi levar a carta pra Dilma, falou assim, ó, nomeia o homem aqui que ele fica bem e tal. Vai botar o cara lá pra cuidar dos interesses pessoais, pra fazer a defesa dele eterna, né? Mas, pra fechar, eu lembrei, sabe de quem? Newton Cardoso. O Newton Cardoso, você sabe que é baiano, né? Ele trouxe lá do Nordeste a frase do Mandacaru. Ele falou que o PT é igual Mandacaru. Não faz sombra e não dá encosto pra ninguém. Ô, Pacheco, isso aí foi um livramento, Pacheco. Ô, Berta, a política, se concretizar mesmo, né, com a desistência do Rodrigo Pacheco aí de uma vida política, de uma vida pública, né, perde um player importante, um nome conciliador, de bom senso. Bom dia para você. Bom dia, colegas da bancada. Bom dia, amigos da Itatiaia. Sem dúvida, Rodrigo Pacheco é uma das lideranças políticas de Minas hoje mais preparadas e até por essa grande capacidade de diálogo. É uma liderança que transita da esquerda à direita, buscando convergências. Isso ficou muito demonstrado no processo de construção do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas de Estados, o PROPAG, que hoje é uma grande alternativa para que Minas se livre desse problema estrutural de sua dívida com a União. Então, Pacheco, na presidência do Congresso Nacional, viabilizou, foi o autor do projeto, foi procurado por Tadeu Leite na época, viabilizou este projeto acima de qualquer interesse partidário, até porque, vamos lembrar, naquele momento o governo Zema só assistiu e acompanhou esse processo sem propriamente ajudar politicamente, ao contrário até, tinha uma conduta que às vezes até dificultava esse processo. Então, Rodrigo Pacheco fez a costura, viabilizou a aprovação, não foi fácil porque ele teve que articular isso também, não só no âmbito político dentro do Congresso Nacional, mas também viabilizar tecnicamente esse projeto junto às instâncias técnicas do Ministério da Fazenda e também dos demais ministérios do governo. Portanto, Rodrigo Pacheco Eduardo Costa lembrou bem, aprovou a reforma tributária também, na condição de presidente do Congresso, um projeto que há décadas o país demandava e nunca se obteve essa maioria, uma convergência e, sobretudo, deu ao país grande estabilidade institucional na condição de presidente do Congresso Nacional para superar e enfrentar todos os ataques que foram comprovados pela Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República e que tiveram seu ápice nos atos de 8 de janeiro com em seu conjunto, uma tentativa de golpe de Estado. Portanto, hoje estamos numa democracia, estamos aqui falando o que queremos, dentro, obviamente, do respeito, não é, ao outro, sem ataques que possam gerar processos, mas temos a nossa liberdade de expressão, devemos também ao senador Rodrigo Pacheco, que ajudou naquele momento, naquela grande dificuldade, naquele momento, nessa travessia do país. E agora aqui em Minas há um vácuo nesse campo político e uma dificuldade, sim, Júnior, muito bem lembrada, para a formação para a convergência de uma candidatura. E isso poderá trazer, inclusive, dificuldades para a reeleição do presidente Lula aqui no estado. E aí, William Travassos, bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu levei um tempo para entender o Rodrigo Pacheco, e todas as suas decisões. Primeiro, quando eu vim para Minas Gerais, eu comecei a ouvir mais o nome do Rodrigo e a pesquisar mais sobre a sua atuação e até mesmo daqueles que passaram por aqui. Quando você pega um Aécio da vida, o senador mineiro que visitava mais o Rio do que Minas Gerais, que era um cara completamente alheio ao Estado, você vê que o Rodrigo tem um protagonismo em trazer verbas, em defender Minas Gerais. Isso ninguém pode negar. Agora, o Rodrigo foi usado. E o Eduardo fez essa
trouxe aí o mandacaru, o jeito PT de ser, que é esse. O PT é um goela de pato, amigo. Ele é assim. E ele vai se aproximar da direita, da direita mais ao centro, ele vai se aproximar do público evangélico, ele vai tentar, de algum jeito, permanecer no poder para implantar tudo aquilo que ele acredita como poder de dominação através da política. Para implantar, sei lá, o sonho PT, né? Talvez um mundo mais ligado ao socialismo, né? Enfim, dentro da ideologia do PT. O Rodrigo foi traído e foi usado num momento muito importante. Quem é o Rodrigo? É um cara, como o Eduardo falou, rico, entra para a política, mas é um cara que conhece de leis. Ele tem, o sonho do Rodrigo é o quê? É virar um ministro da Suprema Corte. Esse é o sonho desse cara. Isso já dito aos quatro ventos, para os amigos, para o entorno. Não o conheço pessoalmente, nunca estive com ele, mas os bastidores mostram isso. É o sonho desse sujeito. E em algum momento, o PT entende a capacidade do Rodrigo de lidar com as leis, porque ele é um legalista. E vai usando o Rodrigo como usou um monte de gente ao longo dos anos. E nesse enfrentamento ao momento de tensão que a gente tinha, o Rodrigo é aquele cara que foi usado em cima da lei. Ô Rodrigo, o que tem na lei aqui para poder barrar isso? Vai lá e fala com o Rodrigo. Eu preciso garantir a constitucionalidade. Vai lá no Rodrigo. Sabe por quê? Porque ele é um cara legalista, ele não vai fazer nada de errado, porque não tem um histórico de pilantragem em cima do Rodrigo. É um cara sério e é um cara que tem palavra, isso todo mundo diz. É um cara que, se ele combinar uma coisa com você, tá valendo. E aí, o Lula, ele abusou da confiança desse sujeito. O Lula veio aqui, prometeu aos quatro ventos, falou, esse é o homem e tal, eu quero esse. Só que ele tem um compromisso com o Bessias. Ele precisa fazer uma aproximação dos evangélicos. O Bessias é o cara de confiança dele, é o cara, sim, né, que levou lá aquela cartinha em 2016 para ele, o termo de posse para garantir, era um seguro para o Lula. Não é cumprir uma agenda. O Rodrigo foi traído, né? Mas o que a gente pode esperar do PT? É isso aí, vale tudo pelo poder, amigo. Você vai usando as pessoas e a política, infelizmente, é assim. Oi, Edilene Lopes, aí em Brasília o assunto deve ter movimentado bastante os bastidores, né? Bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Movimentou bastante. Ontem nós trouxemos na coluna Em Cima do Fato as repercussões. Conversei com muitos parlamentares na Câmara e no Senado sobre como o parlamento havia enxergado essa movimentação do Rodrigo Pacheco de desistir da vida pública depois que o presidente Lula resolveu indicar Jorge Messias, o que ainda não foi oficializado, e Pacheco desistiu de aceitar um convite para a candidatura ao governo de Minas. E a repercussão, conforme você disse e bem lembraram, resumiram a Berta e o Eduardo Costa, vários feitos de Rodrigo Pacheco na avaliação de seus aliados teriam sido suficientes para que ele fosse escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a avaliação deles é que houve uma ingratidão por parte do presidente Lula e Rodrigo Pacheco não merecia isso. E esse sentimento de ingratidão, de traição, também foi sentido pelo Senado Federal, porque, de acordo com os senadores, o Palácio do Planalto colocou o Partido dos Trabalhadores acima do Senado, já que dentro do Senado Federal, e Davi Alcolumbre tem dito isso ao presidente Lula, há um sentimento de que Rodrigo Pacheco com certeza seria um nome aprovado, mas Jorge Messias não, porque é considerado um braço do presidente Lula, um braço do Partido dos Trabalhadores dentro do Supremo Tribunal Federal. E neste cenário, até os bolsonaristas preferiam, e vários deles disseram isso para mim, Rodrigo Pacheco, porque é considerado mais legalista, mais constitucionalista e seria uma pessoa que agiria conforme os padrões legais e não conforme uma influência do Palácio do Planalto. Palavras de bolsonaristas que eu escutei nessa repercussão. Então, sim, há esse sentimento de ingratidão e de traição por parte do Senado Federal e também de aliados de Rodrigo Pacheco, mas a gente tem que pensar quais são as repercussões eleitorais dessa movimentação. Em Minas Gerais, primeiro, Lula perde seu candidato mais competitivo, sua peça mais valiosa, e agora vai ter que correr atrás de um plano B. E vamos lembrar que o presidente Lula, em vários estados, e tem feito esse movimento desde a eleição anterior, tem escolhido políticos que não são do Partido
Partido dos Trabalhadores, porque a escolha dele é com base no nome mais competitivo. E se esse nome estiver fora do PT, o presidente Lula, assim como vários partidos têm feito, se alia ao centro e faz um apoio para que esse candidato ganhe esse governo do estado. E esse nome em Minas era Rodrigo Pacheco. Isso não vai acontecer mais. E também perde no cenário nacional, além de perder um palanque regional forte, perde no cenário nacional porque, segundo o que eu apurei, comprou uma briga grande com Davi Alcolumbre, que também teria ficado ressentido com a não indicação de Rodrigo Pacheco, já que ele era o principal cabo eleitoral do senador mineiro, e isso pode afetar a relação entre Lula e Alcolumbre. O parlamento é fundamental para a aprovação das peças prioritárias para o governo federal. Então tem um impacto no regional e no nacional que é eleitoral, ou seja, Lula perde um palanque e também perde um candidato que era competitivo, e tem também no parlamento nacional porque pode ter dificuldade em aprovar suas pautas prioritárias. Júnior. Duas coisas. Primeiro, reforçando o que a Edilene acabou de dizer, eu vi numa coluna lá de Brasília que ontem, durante a sessão, o Jorge Wagner, líder do governo, é Jorge Wagner, né? Jacques Wagner. Sentou-se ao lado do Alcolumbre e foi solenemente ignorado. Então, o Lula pode estar correndo risco, Júlio, apesar dos comprometimentos de alguns senadores, de entrar para a história, de indicar alguém que vai ser recusado. E é bom lembrar para os senhores senadores, se eles não quiserem fazer isso por respeito ao colega que foi ignorado, convém que eles pensem que eles elegeram ou aprovaram o Dino, que a primeira coisa que fez no Supremo foi pegar no pé deles com as emendas, sabe? Então, eles devem estar com a barba de molho. E entre os feitos do Rodrigo Pacheco, né, tem que destacar, alguém tem que falar isso. Me lembra aqui o desembargador Vanderlei Paiva, o Tribunal Regional Federal. Ô, Júnior, eu tinha que fazer uma entrevista com o Pacheco e eu estava, por ordem do Emanuel, fazendo uma campanha pelo Tribunal em Minas. Então eu falei, ô deputado, que tal se a gente encontrar aí o escritório dele lá perto, aí na Justiça Federal? Nós fomos lá, eu fiz entrevista com ele lá, e lá ele conversou com os juízes, e dali já saiu para juntar-se ao Noronha, que era presidente do STJ, e os dois conseguiram trazer um tribunal regional. Essas coisas o grande público não percebe, tudo, enfim, mas a gente precisa dizer, sabe o que eu faria, Júlio? O Tadeu escuta a gente todo dia, né? Presidente da Assembleia, o que nos honra muito. Ô, Tadeu, faz aí uma... Audiência qualificada, né? Audiência qualificada. Faz aí uma sessão solene aí, de desagravo, para poder lustrar um pouquinho o interior do homem lá. E outra coisa, chama o Zema, que eu vou pedir o Zema para ir aí agradecer. Vou repetir, hein? O Pacheco, com a ajuda do Tadeuzinho, salvou Minas da falência. E agora vai ser esquecido, é isso? Fala um pouquinho. E agora vai ser esquecido. Porque sabe o que acontece? Vamos falar a verdade. Estão escolhendo o amigo do Lula. Ele está escolhendo seu amiguinho, aquele cara que estava levando a cartinha para ele, e está abrindo mão de um cara que entende da Constituição. É um cara que tem toda uma trajetória na área jurídica e foi um cara legalista. Então o que você, ouvinte da Itatiaia, prefere? Um cara que vai respeitar a Constituição e os direitos que estão garantidos ali, ou um cara que se sujeita a levar uma carta para dar refúgio ou fuga a um senhor que seria preso? Faça uma escolha. O que é melhor para um Brasil? Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Berta Macarum.